Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos falar mais uma vez com Deus? Pai querido, a Tua palavra foi lida e nós agora teremos a oportunidade de ouvir o Senhor falar. Nós tivemos a oportunidade de Te adorar, de trazer ao Senhor palavras, ó Pai, que louvem e exaltem o Teu santo nome. E nós estamos agora aqui querendo ouvir o Senhor ministrar nos nossos corações. Que possamos sair diferente de como entramos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando a gente fala em construção, pensa numa casa ou então em um prédio. Obrigado. Isso que eu ia falar, você falou isso hoje de manhã, né? Olha que bênção. Então Deus vai complementar agora. Pense em uma casa ou pense em um prédio. Qualquer construção, pelo menos 99,99% das casas e prédios que são construídos, para que esse prédio ou essa casa seja edificada, há necessidade de antes ter uma base, uma fundação. Nós não podemos, até onde eu sei, não conheço se há tecnologia que permita fazer uma casa sem uma base ou sem uma fundação. Vai que um dia criam cordas, depois vão criar uma casa suspensa, não sei. Mas até onde eu sei, toda casa e todo prédio há necessidade de ter uma base, para que a sua construção esteja bem estabelecida, e aí você possa, sim, construir a sua casa. Alguns prédios, por exemplo, quanto mais andares possuem, mais estrutura de base há necessidade para sustentar toda a estrutura que vai ser levantada naquele prédio. E quando eu penso da mesma ideia em relação à nossa vida espiritual, eu vejo a mesma semelhança. Note bem, você há um tempo talvez não conhecia Jesus e passou a conhecer Jesus. E a partir daquele momento você começou uma jornada espiritual, uma jornada de intimidade com Deus. E nos seus andares espirituais que serão construídos, há necessidade de que uma base seja estabelecida. E eu pergunto para você, qual é a base necessária para uma melhor edificação dessa nossa vida espiritual? Talvez seja a igreja. Será que a igreja é a base necessária para que a minha vida espiritual seja devidamente edificada? Será que é o pastor? Será que é o pastor que é a base necessária para que eu e você possamos crescer espiritualmente, para que possamos edificar os nossos andares espirituais? Será que é o ministério de louvor com um momento maravilhoso de adoração, onde a gente levanta os braços e se entrega a Deus? Talvez você tenha algumas ideias do que poderia ser a base do crescimento da nossa intimidade com Deus. Mas a grande verdade é que a única e verdadeira base para o nosso crescimento espiritual se chama Bíblia, Palavra de Deus. E nós estamos, nesse ano, tratando sobre relacionamento. E não só nesse ano, mas nos meses que já vimos e nos meses que veremos. E quando eu penso em relacionamento, quando eu penso em intimidade com Deus, ou relacionamento com os meus irmãos, eu não consigo imaginar a possibilidade de me relacionar sem antes que a Bíblia seja a base da minha vida. E é justamente sobre isso que eu gostaria de refletir com você nessa noite. 3 ações básicas para que a Bíblia seja a base do relacionamento da sua vida com Deus e da sua vida com os seus irmãos. Eu quero pensar com você essa noite
que esses andares espirituais que você vai construir, é necessário que antes tenha algumas ações básicas. Eu fiz questão de falar básica, porque é básico. Sem essas ações, não há possibilidade de nos relacionarmos com Deus ou uns com os outros. E essas ações estão contidas nesses textos que nós acabamos de ler, de 2 Timóteo 3, no versículo 16, no versículo 17. Então eu gostaria muito que você prestasse muita atenção, que você prestasse atenção nos detalhes de como existe uma preciosidade importante, de se nós não tivermos bem estabelecida a nossa base, nós não conseguiremos nos relacionar devidamente com Deus e com os nossos irmãos. E a primeira ação necessária para que a Bíblia seja a base do relacionamento é crer na Bíblia como palavra de Deus. Veja comigo, peço que você deixe a sua Bíblia aberta, eu acho que não tem projeção hoje, em 2 Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler versículo por versículo, tá bom? Deixe sua Bíblia aberta. A primeira ação básica é crer na Bíblia como palavra de Deus. Olha o que diz a parte A do versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu confesso para você que quando eu pensei nesse ponto especificamente, a minha intenção era só escrever, crer na Bíblia. Então, qual seria a primeira ação básica? Crer na Bíblia. Mas aí, Deus falando no meu coração me fez pensar em algo muito importante e que é estudado, é dito por muitas pessoas e muitas pessoas creem nisso. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando nós estudamos o assunto bibliologia, existe um entendimento da Bíblia, da crença que nós temos na palavra de Deus. Por exemplo, algumas pessoas creem que a Bíblia é a palavra de Deus. O que isso significa? De Gênesis, lá no princípio, criou Deus, até Apocalipse 22, 21, que é a graça e a paz de Jesus Cristo, todos esses pontos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, são palavra de Deus, sem tirar nenhuma vírgula. Existem pessoas que creem nisso. Segundo, existem pessoas que creem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas, Igor, se ela contém a palavra de Deus, então ela é. Não. Eu vou dar um exemplo para você. Lembra da passagem de Jesus no deserto, na tentação com o diabo? Aqueles que creem que a Bíblia contém a palavra de Deus vão dizer que a narrativa do diabo não pode ser palavra de Deus. Então, se ela contém, são somente alguns versículos de fato, capítulos e livros, que tratam do Deus, da história, mas não que dizem e trazem um assunto como uma palavra do diabo. Então, a Bíblia contém, são apenas alguns trechos. E por fim, que é um perigo, na minha forma de pensar, inclusive a teologia liberal vai trazer isso, alguns vão dizer que a Bíblia se torna a palavra de Deus. O que é isso, Igor? Ela é um livro qualquer, ok? Que tem letras, então ela está aqui. Quando eu abro ela, eu tenho um encontro com Deus e ali ela se torna a palavra de Deus. Esse último é muito tentador. Porque, de fato, sempre a Bíblia vai falar com a gente. Só que, para eu não colocar somente, então, o ponto crer na Bíblia, eu pensei nisso e falei, mas a pessoa pode crer na Bíblia e achar que só crê da forma como ela crê. Mas, na verdade, não. Nós precisamos crer na Bíblia como a palavra de Deus. Todos os ensinamentos, todos os detalhes de Gênesis a Apocalipse, como sendo palavra do próprio Deus para nós. O versículo 16 é muito claro em dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus. Note duas palavras que chamam muito a atenção. A primeira, toda. Nós precisamos lembrar que Paulo escreve a quem? Ao pastor Timóteo, com a intenção de ajudá-lo no ministério pastoral dele. E claro que no período em que Timóteo vivia,
o contexto de palavra de Deus para ele era o Antigo Testamento e provavelmente os escritos e cartas que circulavam no primeiro século. Então, no contexto de Timóteo, toda era só isso. Para nós que temos hoje a palavra de Deus, que é a Bíblia, a compilação de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, nós temos que crer que toda a Escritura é palavra de Deus. E não só o toda, mas a inspiração. E aqui essa palavra é maravilhosa. Você tem noção que a palavra inspiração no original é a junção de duas palavras, que é Deus e sopro. Inspiração é o Deus que sopra para que homens possam escrever aquilo que Ele quer dizer. Não tem como nós pensarmos na palavra de Deus como sendo um livro qualquer, um livro que somente homens escreveram. Não! 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, vai dizer que o Espírito Santo conduziu os homens a escreverem a palavra de Deus. Perceba, tudo é Deus. Essa palavra é inspirada porque homens foram movidos pelo Espírito Santo para trazerem um conteúdo, a palavra do próprio Deus, para nós. Mas eu quero chamar a sua atenção que essa é a primeira ação básica. Eu não sei se você pensa em criar intimidade com Deus, em criar um contexto que você quer se aproximar mais de Deus. Se você não tiver a Bíblia como base, ou melhor, se você não crer que a Bíblia é a palavra de Deus, não faz sentido você pensar na sua vida espiritual, porque é na Bíblia que nós encontramos tudo aquilo que precisamos para nos aproximar de Deus. E aí eu quero pensar em comunhão, em relacionamento, em vida com Deus, se na verdade eu nem creio que ela é a palavra de Deus. Talvez você que está aqui nessa noite, ou que você que esteja conosco pelas redes sociais, talvez você ainda não crê na Bíblia como palavra de Deus, mas talvez você goste de Jesus, talvez você goste da igreja, só que a igreja e Jesus existem, e o conhecimento disso é porque está na palavra de Deus. Ou talvez você esteja aqui e faça parte dessa igreja, ou talvez não faça parte dessa igreja e tem dúvidas se de fato esse livro é autoridade de Deus. Talvez eu estou diante de pessoas com mais de 20 anos de convertidos, se eu posso te chamar, mas quando pensa na Bíblia tem dúvidas se o que está escrito aqui é a palavra de Deus. Nós somos batistas, e um dos nossos princípios é ter a Bíblia como regra de fé e prática. Isso quer dizer que as suas decisões, os seus pensamentos, tudo que você é, tem esse livro como referência. E eu pergunto para você, a semana que passou, os dias que passaram agora recente, o quanto você refletiu de que de fato a Bíblia é importante na sua vida? Se nós não crermos na palavra de Deus, como podemos crer um Deus que existe, se é dela que temos o conhecimento? E talvez para você ainda seja difícil aceitar que ela foi escrita por homens, mas ela foi. E olha que interessante, há alguns anos atrás, eu não lembro se eu contei isso aqui, mas é muito legal. Eu trabalho na mesma empresa ainda, mas estava em um hospital, e nós estávamos ali conversando entre colegas de trabalho, e surgiu uma pessoa religiosa, não vou falar de qual igreja é, mas religiosa que cria em Jesus. E aí quando tocamos no assunto Bíblia, Bíblia não, Bíblia foi escrita por homens, Jesus é importante, a Bíblia não. Aí eu fiquei meio confuso, eu falei, Jesus é importante, mas a Bíblia não é? E aí eu comecei a trazer uma ideia para poder pensar. Falei, como que você ficou sabendo que Jesus Cristo existe? Falei, o líder da igreja lá, minha mãe, meu pai, falaram para mim. Tá, mas como que sua mãe ficou sabendo que ele existe? Não, possivelmente a minha avó. E como que sua avó ficou sabendo? E fui voltando.
De alguma forma, eu resumi, alguém precisou, em algum momento, abrir a Bíblia para falar quem Jesus Cristo era para você. Então, se você tem dúvidas sobre o fato de homens terem escrito a palavra de Deus, apenas creia. Use a sua fé para crer que nada é por acaso, e essa palavra de Deus é base se quisermos ter intimidade com Deus, relacionamento e vida uns com os outros. Amém? A segunda ação desse texto que eu vejo e que é importante para que a Bíblia seja a base do relacionamento, além de crer nela como palavra de Deus, precisamos conhecê-la. Olha o que a parte 2 do versículo 1 vai dizer. Eu vou ler do começo para ficar fácil a gente entender. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quando a gente fala de conhecimento, existem normalmente duas formas de se adquirir o conhecimento: pela visão e pela audição. Isso 99%. Pelo paladar também eu posso, tudo bem, não vem ao caso, mas mais de 90% do que você sabe hoje, provavelmente você leu, você assistiu ou você ouviu. Seja um professor, seja uma televisão, seja o pastor aqui na frente, tudo na vida. Basicamente o conhecimento se resume e é adquirido de duas formas: visão e audição. E aí quando eu penso no conhecimento da Bíblia, no conhecimento da palavra de Deus, você pode até dizer que crê. Não, Igor, eu creio piamente que ela é a palavra de Deus. Mas eu pergunto para você, o quanto você conhece essa palavra de Deus? Veja bem, não há como, se eu penso que é necessário ter uma base para que haja possibilidade de eu construir os andares espirituais da minha vida, como que eu posso pensar em aumentar esses andares espirituais se eu nem conheço e nem sei como fazer? Quais são as orientações? Qual é o caminho? Para onde eu devo ir? Por onde eu devo começar? A quem eu devo procurar? O que fazer? Meu irmão, a gente está aqui todo domingo, quinta-feira e outros dias. E é bênção nós aprendermos, conhecermos pela audição, pelo que nós ouvimos aqui. Mas eu também leio. Não, você ouve. Você acompanha a leitura, mas você ouve. Mas é muito mais precioso quando nós dedicamos tempo para conhecimento através da leitura da palavra de Deus. E aí talvez existam questões que você ainda tem dúvida, e na palavra de Deus tem a resposta que você precisa. Talvez não da forma como você queira ouvir, mas de fato essa palavra de Deus possui guia, possui orientação para a nossa vida espiritual aqui nessa terra. E eu pergunto para você, se há necessidade de conhecer a palavra de Deus, por que precisamos conhecer a palavra de Deus? Simples, porque é útil. O texto está dizendo isso. Para você entender o grau de importância que há em utilidade, pensa em um chuveiro e um vaso sanitário. Você pode até existir sem um chuveiro e sem um vaso, mas eu duvido que você vai ser a mesma pessoa sem os dois. Você pode ir lá fora na rua, arranjar um pinico, tomar banho de mangueira, mas a sua vida hoje é essencial e útil ter um chuveiro e um vaso sanitário. E aqui o apóstolo Paulo a Timóteo, ele traz à utilidade algumas palavras e ações importantes se quisermos conhecer a palavra de Deus. Ou seja, como que a palavra de Deus pode me ajudar se eu vou conhecê-la? E ele coloca aqui basicamente 3, 4 ações. A primeira ação, a palavra de Deus é útil para ensinar.
Ele está dizendo isso na parte B do versículo. E útil para o ensino. E olha que interessante, trouxe 2 exemplos para você. Lembra de Provérbios 22? Instrui o menino no caminho que deve andar. Olha para você ver a Bíblia me ensinando. Outro exemplo, lembra de Jesus ensinando como orar? Quando você for orar, não seja hipócrita. Vai para o seu quarto secreto, fecha a porta, e seu pai que te vê em secreto te recompensará. Pai nosso que estás no céu. É um ensinamento de como devemos orar. Perceba, a Bíblia, a palavra de Deus, é útil para o ensino. Segundo, a Bíblia é útil para a repreensão. O que é repreensão aqui no contexto, Igor? A palavra traz a ideia de mostrar a minha reprovação, mostrar que eu sou culpado e preciso ser disciplinado por isso. Olha que interessante o exemplo, lembra lá de 1 Coríntios, nós estudamos na EBD, daquele jovem que tinha um relacionamento com a sua madrasta. O que Paulo fala com a igreja de Corinto? Vocês são orgulhosos. Olha a repreensão. Porque vocês não condenaram aquele que deveriam condenar. Porque estão atrapalhando a igreja de Cristo a crescer. Uma repreensão que o apóstolo Paulo traz. Então, além de nos ensinar, a palavra de Deus, quando nós lemos, a nossa culpa é mostrada. Nós vemos que traz pecados que muitas vezes eu e você cometemos, e nos ajuda na repreensão para a nossa vida espiritual. E terceiro e último, que eu juntei os dois, o texto vai dizer, útil para o ensino, útil para a repreensão, e ele fala para a correção e para a educação na justiça. E eu fiz questão de colocar aqui que é útil para correção e justiça. E essa ideia aqui de correção é interessante, por quê? Se você pensar que a repreensão é o ponto de partida inicial para uma correção, são situações diferentes. A repreensão ela vai mostrar que eu estou errado. A correção vai me colocar de volta no caminho. Pensa como se fosse uma reforma. Essa é a ideia de correção. E sabe do que lembrei? Do filho pródigo. Olha o exemplo da palavra de Deus, de fazer o que é correto e justiça. Mas como assim fazer o que é correto? Ele abandonou o pai, pediu herança. Porque ele reconheceu o seu erro e quis voltar para o seu pai. É um exemplo de correção. E outro exemplo de justiça, o seu pai. Olha que exemplo maravilhoso. O filho vê o pai dando um alto churrasco para o filho que ele entregou a herança. Pensa que isso não é justiça da parte do pai. Aí ele fala, meu filho, você está comigo, você tem tudo. O seu filho, o seu irmão, se perdeu e foi achado. Justiça. Mesmo o pai tendo dado toda a herança, ele não tinha direito a nada mais. Mas, novamente, ele agiu com justiça. E nós temos esse relato na palavra de Deus, como exemplo para que possamos seguir uma vida de ensino na palavra de Deus, de repreensão, de correção e de justiça. Resumindo, o quanto, meu querido, você conhece da palavra de Deus. A gente quer sempre pensar na qualidade, e a qualidade é sempre importante. Mas tem vezes que a quantidade no meio faz uma diferença. Porque se você lê mais, se você se dedica mais ao conhecimento, mais você vai saber. E lembre-se, nós não estamos falando aqui sobre nada mais, nada menos do que intimidade com Deus, relacionamento, a Bíblia como base, a sua vida espiritual crescendo, porque ela é a base. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você se dedica na leitura e no conhecimento, mais firme vai ser a base para você fazer ali um super prédio espiritual. E quanto mais você vai buscar a Deus, mais perto você vai estar de ouvir o que Deus tem a falar na sua vida. Isso é muito importante, meu irmão, o conhecimento da palavra de Deus. E olha que interessante, Deus me deu uma ilustração ontem. Não é pentecostal não, é um exemplo mesmo, ruim. Preste atenção. Ontem eu resolvi arrumar meu quarto. Amém, Rebeca? É o quartinho lá da bagunça, onde ficam os instrumentos. Aí eu falei, eu vou arrumar.
E aí, o que eu fiz? Falei, eu sou muito alto, então vassoura para mim, eu fico corcunda, dói pra caramba. Aí eu tenho um aspiradorzinho de mão. Aí eu ligo ele, né? Vou com a mãozinha assim, ó. Bom demais, né? Então, o que eu fiz? Peguei o aspirador, liguei na tomada. Que tomada? Do estabilizador que está ligado ao computador. Na hora que eu liguei, falei, Fabrício, queimou. Não creio. Aí eu peguei o estabilizador, o aspirador, liguei na tomada normal. Eu falei, uai, ligou. E aí eu lembrei que há muito tempo atrás, eu tinha lido o manual e a orientação era, não se pode ligar esse tipo de equipamento com estabilizador, porque ele é muito potente. Resumindo, não queimou o computador, só precisei trocar o fusível do meu estabilizador. Mas perceba que interessante, Deus falou muito comigo nisso. Se eu tivesse o conhecimento recente, perceba, eu li, mas não lembrava disso. Se eu tivesse o conhecimento e a prática de ler e saber, certamente eu não cometeria esse erro. Eu pegaria a tomadinha e ligaria na tomada certa, direto. Mas porque eu não conhecia, ou porque eu não lembrava, eu errei. Como que a gente pode aprender isso para os nossos dias e nessa palavra? Talvez você leia a Bíblia, mas uma vez no mês, uma vez no ano. E aí quando você passa por uma situação que exige um maior conhecimento para uma maior intimidade com Deus, para que você possa fugir da aparência do mal, aí acaba que queima o seu fusível espiritual. Por quê? Porque foi ligado no lugar errado. Porque você não sabia que era para ligar ali. Meus irmãos, nós precisamos, além de crer que a Bíblia é a palavra de Deus, conhecê-la. E só tem como conhecer se você dedicar tempo para ler, ouvir ou ver. Não há outra forma, a não ser que o Espírito Santo, de fato, pegue isso e coloque na sua cabeça. Mas isso não vai acontecer, não porque ele não tenha poder, é porque não faz sentido. E a terceira e última lição, terceira e última ação básica, para que possamos ter a Bíblia como a base do relacionamento, é praticar o que está escrito nela. Então, você crê na Bíblia como palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus, e por último, você pratica a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perceba, existe um propósito na leitura da palavra de Deus. E esse propósito, com o conhecimento que, pela sua fé, com o conhecimento que você adquire, é que você coloque em prática tudo aquilo que está escrito aqui. Existe um propósito, o texto vai dizer, a fim, para um propósito, para um objetivo, com, e assim por diante. Talvez, nessa noite, existem pessoas que não sabem qual o propósito de Deus para a vida delas. E eu digo para você, existe um propósito. Pratique a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Se torne íntimo de Deus. Talvez você não saiba o seu chamado, para que Deus te colocou nesse mundo. Então estou te dizendo agora, esse é um propósito universal. Pegar esse livro, essa palavra, conhecer o que está escrito aqui e colocar em prática todos os dias. Nós não podemos viver mais, irmãos, como se Deus não existisse. Às vezes nós vivemos tão atolados na nossa vida, família, trabalho, casa, coisas que eu quero, meus sonhos, e que a gente esquece que o nosso objetivo final está no céu, está no paraíso, na vida eterna. E isso daqui, como Salomão mesmo disse, vai passar, é pó. Você vai juntar e vai morrer. E foi para o céu, ou não sei. Mas perceba, a fim, existe um propósito. E qual propósito é esse? A fim de que o servo de Deus, eu e você, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Deus
Escute isso. Deus quer que sejamos perfeitos. 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. Talvez você possa me dizer, mas Igor, é impossível ser perfeito. Você tem razão. Se é impossível ser perfeito, como que eu posso ser perfeito? Você precisa entender o que Paulo quer dizer para Timóteo, meu irmão. Timóteo vai ser um pastor, ele é um pastor, né? E a intenção de Paulo era conduzi-lo, animá-lo, fortalecê-lo ao ministério. E ele precisava dar bom exemplo. O que é perfeito aqui no contexto? Intenção. Eu vou traduzir para você. Às vezes dá vontade de olhar para aquilo que não é meu. Às vezes dá vontade de acessar aquilo que eu não posso. Às vezes dá vontade de fazer aquilo que eu não devo. E o que eu preciso fazer conforme a palavra de Deus é lembrar que Deus me quer perfeito. Então eu preciso tentar. O que Deus quer de nós é que a gente, mesmo nos nossos pecados da mente, que às vezes incomodam o nosso coração, nós precisamos tentar caminhar para a perfeição, porque de fato, nós nunca seremos perfeitos. Você nasceu, já é imperfeito. Mas por que então Paulo vai dizendo? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. É intenção. O quanto, meu querido, o quanto nós temos tentado. Você dá um passo e cai. A vida espiritual está fraca, não busca Deus, porque a base não está bem estabelecida, porque não tem isso daqui no coração, conforme o salmista diz, para não pecar contra ti. Se essa base não for bem estabelecida, se não for bem edificada, você não vai ter nenhum andar espiritual, você vai ter aquela casinha, aquele barraquinho ali, quase caindo, quase morrendo. E nós precisamos querer construir um super prédio, de milhares de andares de vida espiritual. Mas para isso, é necessário que nós criamos na palavra de Deus, como palavra de Deus, conheçamos o que a palavra de Deus diz e pratiquemos, coloquemos em prática o que de fato a palavra de Deus traz para nós. Então, se você não sabe, meu irmão, qual é o propósito para a sua vida, eu digo para você, viva esse livro. Comece com esse propósito, a partir de hoje. Viva esse livro, de capa a capa. É assim, que fala, né? Isso, é certinho. Desde Gênesis até Apocalipse. Comece a ler, comece a ver Deus falando com você, e a sua base vai começar a ser edificada. Você vai ter uma estrutura pronta, e pode começar a edificar um andar, 2 andares, 3 andares, e assim por diante. Mas Igor, ok, eu quero isso para mim, mas como que eu faço? Eu não sei o que fazer, não sei por onde começar, não tenho força. Eu vou dizer para você 2 passos, é só isso, não precisa de nada mais. 2 passos para que você possa colocar a palavra de Deus em prática. A primeira, reconheça que você precisa crer. Os psicólogos gostam disso, né? Quando você tem um trauma, a primeira coisa que eles te perguntam ou te orientam a isso é: você reconhece que você é assim? Não é assim, Esther? Fala a verdade, Eu pergunto para você, será que talvez a dificuldade de você ler e praticar é porque você não reconhece que você tem essa dificuldade de crer que ela é a palavra de Deus? Talvez para você é um livro qualquer. Se é um livro qualquer, não tem importância, não tem utilidade, não tem conhecimento, não tem prática. E aí nós viramos meros frequentadores de culto, admiramos a pregação do pastor Manu, de outras pessoas que pregam aqui, e aqui vira um show. Então, primeiro passo, se você tem dificuldade de praticar a palavra de Deus, reconheça que você talvez não creia. Depois que você reconheceu, comece a ler. Sabe o que é curioso? E aí eu me coloco no meio também, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de ler. Dificuldade mesmo de ler qualquer coisa. Para mim é um desafio. É tão simples ler, não é? É só abrir e ler. Não sua, perceba, não sua,
não cansa fisicamente, talvez mentalmente. Você não precisa correr 15 quilômetros na praia e cansar. Só que a gente às vezes tem dificuldade com isso. E aí eu deixo para você o texto de Gálatas 5, para que nós possamos viver segundo o Espírito. Esse é o segredo. A gente está tão atolado nas obras da carne, que nós não temos força sequer para ler. E aí, meu querido, quando você não tem mais força, você precisa clamar, pedir forças a Deus, para que você possa começar o conhecimento da palavra de Deus. O que nós estamos falando hoje? Sobre relacionamento, sobre intimidade com Deus, mas do ponto de vista que a Bíblia é a base para isso. Então, em nome de Jesus, hoje, a partir de hoje, não espere amanhã, comece a prática e o hábito de ler a palavra de Deus, para que você saiba o que Deus tem para a sua vida, para que você saiba o que Deus tem para a nossa vida, como igreja, como irmãos, principalmente a sua vida espiritual com Deus. Qual é a conclusão disso tudo? Se eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, se eu não conheço, se eu não coloco em prática na minha vida, não haverá relacionamento espiritual com Deus e nem com os meus irmãos. Se você só faz porque ouve falar, não há uma impulsão, ou seja, algo que te leve, um conhecimento, o Espírito Santo, para que ter relacionamento? Mas eu tenho certeza, todos vocês que estão aqui, você que está conosco pelas redes sociais, é desejo do nosso coração nos relacionarmos uns com os outros, é desejo do nosso coração buscarmos a Deus e caminharmos até que Ele volte para nos buscar, quanto mais andares construímos espirituais. Então, em nome de Jesus, coloque essas 3 ações dentro da sua vida e nunca mais esqueça disso. Creia que a Bíblia é a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus e comece a colocar em prática o que a palavra de Deus traz para nós. Se você fizer isso, garanto para você que sua vida nunca mais vai ser a mesma.